Olá, bem-vindos a mais um vídeo de X.com. Hoje vamos aprender como comprar X e fazer stake em menos de 5 minutos. Nos outros dois vídeos anteriores percebemos como é que poderíamos então fazer a instalação da nossa carteira MetaMask e depois comprar Ether, que neste momento vamos fazer é utilizar esse Ether que compraríamos para fazer a troca por X. Para tal, diretamente aqui no site X.com tem aqui do lado direito a possibilidade de fazer a troca naquela janela que aparece ali. Poderiam também fazê-lo pesquisando diretamente aqui em etherx.com. Se vierem aqui pesquisar, dá-vos esta mesma interface, que é outra que vamos utilizar. Mas faríamos aqui diretamente no site de X.com. Vamos conectar a nossa MetaMask, que já instalamos da última sessão. Escolher a conta que queremos associar, ainda temos a mesma carteira do último vídeo, fazer conectar. Pronto. Eu de facto não tenho cabo lance nenhum, não coloquei aqui nenhum Ether para podermos fazer o processo, mas serve apenas como exemplo daquilo que podemos escolher. Podemos colocar aqui, por exemplo, se fôssemos fazer a transferência de 1 Ether, receberíamos neste momento 8.468.42 X, ok? Como eu não tenho Ether, disponível para fazer a troca, ele diz-me que eu tenho insuficiente Ether para balance. Caso tivesse, bastaria clicar aqui no botão, ele daria-nos as cotações do valor da transferência, o FII que iríamos pagar pela transferência e pelo gás decorrer a operação dentro da rede de Ethereum, e passaríamos a ter então no nosso saldo da nossa carteira o valor de X disponível. O próximo passo a seguir a termos feito este swap, esta troca de Ether por X, seria então fazer o processo de staking. Para fazer o processo de staking, vocês vêm aqui a este site que diz go.x.com, é o site que por norma se faz. Existe também uma aplicação que é a Staker App, onde se pode fazer também. Preferencialmente eu faço por aqui. Neste site terão que fazer o mesmo processo, ou seja, vão ter que conectar a vossa MetaMask. Ele mais uma vez vai-vos pedir para fazer aqui a ligação. E depois de fazer a conexão com a vossa carteira MetaMask, ele vai permitir que vocês decidam então quantas stakes querem fazer e como é que pretendem fazer as vossas stakes, ou seja, qual o tempo pelo qual pretendem fazer o vosso stake. Enquanto ele está aqui a fazer o processo de sincronização, ele dá-vos aqui estas informações do preço da T-Share diariamente. Portanto, como veem, é uma curva ascendente constante. E tem aqui em cima, portanto, há aqui muitas coisas que já dizem respeito ao início do projeto, portanto já não estão aqui o claim, o referrals e etc. já não estão ativos. Vocês clicam aqui em stake, pronto, e é aqui que vão fazer então o vosso processo de stake. Definem aqui nesta primeira parte o número de X que pretendem fazer stake. Vamos imaginar que vocês tinham comprado à volta de 1000 euros, portanto daria-vos qualquer coisa como 2.750, ou vamos pôr um número redondo, vamos pôr aqui 5.000 X, ok? Pronto, para ser um número mais redondinho. E depois aqui nesta segunda parte, portanto ao pôr aqui 5.000, ele já nos define qual é efetivamente o X que nós estamos a considerar. O preço por share, por T-Share, neste momento é 18.918, e aqui vamos definir o tempo que estamos disponíveis para fazer o nosso stake. Podem escolher aquilo que vos disser, o que vos fizer mais sentido para vocês. Aqui para efeitos de exercício vamos fazer uma stake a 10 anos, portanto seriam 3.650 dias de stake. Pronto, o que é que nós temos aqui? Ele começa-nos logo a dar aqui as indicações de quanto é que nós iríamos ter em termos de efetividade de juros adicionais pelo facto de fazermos isto. Portanto, em termos de duração, teríamos aqui 10.000 X de duração, e em termos pelo tamanho, uma vez que não é um valor muito grande, teríamos aqui mais alguns X. No total, o equivalente seria a ficarmos com 15.000 X, é o valor total deste exercício. O que faríamos depois seria clicar aqui neste botão de stake, ok? Para podermos avançar com o stake. Eu neste caso, como a carteira que tenho aqui associada não tem
X, não consigo fazer o stake, mas ao clicarmos aqui, ele daria-nos um resumo e depois nós confirmaríamos, e a partir daí a nossa stake fica registada aqui neste ponto. É importante perceber que ao fazermos esta stake e fazermos uma stake por 10 anos, não, este processo fica trancado. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que para recuperarem, neste caso do exercício, os 5.000 X que lá estão, no máximo vocês só poderiam terminar a stake quando tivessem cumprido metade do tempo que disseram que iam fazer. Se terminarem antes, correm o risco de perder uma parte das moedas que lá puseram e, por exemplo, se terminarem o stake no dia a seguir a terem o feito, ficam sem moedas nenhumas, perdem a totalidade das moedas que fizeram stake. Portanto, o tempo de lockdown que vão definir para o vosso stake convém que seja um tempo que vocês estejam dispostos a cumprir para não serem penalizados. Quando termina o tempo, vocês terão que fazer o end of stake. Têm 15 dias após o término da data para fazer o end of stake ou o good accounting. O end of stake é finalizar completamente o processo, o good accounting é apenas terminar o processo, mas não vão fazer a emissão das novas moedas imediatamente. Porque é que devem fazer uma coisa ou outra dentro desse prazo de 15 dias? É que no final desse prazo, se não o fizerem, o que vai acontecer é que começam a ter penalizações. Okay? Isto é para evitar que haja aqueles fenómenos de que alguém se esqueceu ou alguém morreu e não deu acesso e aquelas moedas ficam completamente perdidas para sempre. Portanto, o que acontece é que a partir de 15 dias, se não fizer end of stake ou good accounting, vai começar a haver uma penalização que vai se prolongando ao longo do tempo até dizimar completamente a totalidade do valor que lá estava. Portanto, é preciso ter atenção a esses pormenores para não cair em erros e não se perder. Normalmente, quando há um end of stake, por exemplo, uma das razões principais de ter os stakes é que nós ganhamos os juros em cima e não só. Se houver alguém que cometa o erro de terminar uma stake antes do tempo, as penalizações são distribuídas pelos outros utilizadores que têm stakes a decorrer. Okay? Para poderem fazer aqui o cálculo e perceber o que é melhor para a vossa estratégia de utilização das stakes, podem vir a este site que é o xcalc.net, que é muito interessante porque vocês podem fazer aqui um exercício muito simples, que é, por exemplo, para o mesmo exercício que estamos a fazer aqui, não é? Por exemplo, se em vez de para 5.000 X, se fizermos para 1825 dias, vocês podem fazer aqui, calcular a estimativa do valor que acham que daqui a, por exemplo, 5 anos estaria. Vamos dizer que daqui a 5 anos o valor seria $50. A valorização do X atingiria um valor de $50. Com 5.000 X a 5 anos de stake, e clicar aqui em calcular, vocês conseguiriam perceber que, portanto, teriam aqui um montante de 550 mil com um API médio de 24,04%. Se aumentarem aqui o tempo de 5 anos para 10 anos, 3.650 dias, e fizerem o mesmo cálculo, mantendo o mesmo valor, percebem que o vosso API sobe logo para praticamente 40% e passaríamos com 5.000, portanto um valor residual, passaríamos para 1.239.000. Claro, se em 10 anos a valorização disto não for ainda superior àquilo que tínhamos estimado para 5 anos, vamos dizer que será o dobro, e fizermos o cálculo, dá-nos aqui praticamente 2 milhões e meio de dólares. O máximo que podem fazer stakes são 5.555 dias, portanto o equivalente a 15 anos. Partindo também do princípio de $100 no final deste processo, calcularíamos aqui quanto é que teríamos de valor, e no final deste processo, com a API médio de 43,82, teríamos 3.834.000 dólares de valorização. Esta é a utilidade desta ferramenta, que vos permite ajustar aqui vários exercícios até encontrarem a vossa melhor estratégia. E claro, se vocês tiverem condições financeiras para ter outro tipo de investimento e quiserem fazer um valor superior, por exemplo, vamos por aqui 100.000 X de stake, 3.650, mesmo que fosse os tais $50, estávamos a falar até de valorização,
estamos a falar de números que astronómicos, para 24 milhões, praticamente 25 milhões de euros, com uma stake de 100 mil exes, que seria aproximadamente aos dias de hoje o valor de 36 mil euros. Portanto, 36 mil euros numa stake de 10 anos equivale a 24 milhões, com uma API de praticamente 40%. Pronto, era isto que tinha para vos mostrar. Obrigado pela vossa atenção. Até um próximo vídeo.